Olá, mais uma vez, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Fiquei muito feliz, consegui falar com a Valdelize hoje, já está participando da aula. A professora vai dar uma aula muito legal sobre a classe dos medicamentos, mas para isso, eu vou iniciar compartilhando a tela aí com vocês. Vocês vão falar para mim aí se vocês estão vendo o mesmo em que eu. Está aparecendo aí? Joia! Então, hoje, eu vou iniciar nossa aula falando sobre para a gente ser feliz. Então, a dica do dia: acredite em você, no que você pode e é capaz. A partir do momento que você acredita, pode, tudo fica mais fácil. Então, o que você pode fazer? O que está ao seu controle? Perdoe, ame, sinta, viva e busque ser feliz, porque o resto é consequência. Eu ainda acrescentaria: busque estar mais próximo de Deus, a presença de Deus, porque onde Deus está, com certeza, não há lugar para insegurança, para medo, há lugar só para fé e esperança de um futuro melhor, tá? Só que antes da gente começar a falar sobre as classes dos medicamentos, que hoje é a parte 2 das classes dos medicamentos, a professora vai fazer aí, ó, uma pequena revisão. Então, quando a professora dizer em classe de medicamentos, quando você estiver atuando lá na farmácia, e que alguém citar sobre classe dos medicamentos, é como se entendesse assim, um exemplo, para que cada medicamento serve? Como que eu posso saber? É as classes que diferenciam a ação de um medicamento no organismo. Ou seja, imagina, tá com dor de cabeça, toma medicamento para diarreia? Não, né? Então, cada medicamento tem a sua classe específica. Tá com dor de cabeça, vai tomar um analgésico. Tá com febre, vai tomar um antitérmico. Tem medicamentos que ele tem uma dupla ação. Às vezes tem medicamento que, ele, além dele ser um antitérmico, ele é um analgésico. Isso pode acontecer? Pode. Então, na aula passada, falamos do analgésico, do antitérmico, dos antigripais. A professora explicou sobre os analgésicos que existe classe de dor. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a professora falou na aula passada, uma dor simples, uma dor simples assim, de repente não a intensidade, mas a força, né? Uma dor de cabeça é diferente de uma cólica renal, uma pedra no rim, que é diferente de uma cólica menstrual, então, que é uma diferente de uma dor pós-cirúrgico. Então, cada medicamento pertence a uma classe. Então, pensando, antiácido, por que a gente toma um antiácido? É para fazer o quê? Para combater o excesso de ácido clorídrico lá no estômago. Reeducador intestinal é que a gente possa ir ao banheiro, que o intestino tem que ser igual um reloginho, funcionar na hora certa. Para que eu tomo antiflatulento? O antiflatulento, ele serve para quê? Quando a pessoa não está conseguindo soltar, tá ali com muitos gases. Por exemplo, bebezinho, quando está lá nas primeiras semanas de vida, tem muita cólica. A gestante não, a puerpéria, ou seja, a mulher depois de ter o bebê também. Então, tem que tomar essa classe de medicamentos. Vou dar continuidade lá na página 67. Vamos dar continuidade falando dos antibióticos. Mas antes, relembrando, os antianêmicos. Para que serve um medicamento antianêmico? Ele serve para tratar anemia. Existem vários tipos de anemia diferentes. Eu vou dar um exemplo. O ácido fólico. O ácido fólico, onde que ele é muito utilizado? Na mulher, lá nos primeiros 3 meses de gestação, na formação do feto, está formando o quê? O tubo neural. O que é isso? O cérebro, a coluna. Então, para ter um bom desenvolvimento aí, para que dê tudo certinho no desenvolvimento desse feto, normalmente o médico indica lá a ingestão do quê? Do ácido fólico. A pessoa está com algum problema, professora, precisa tomar sulfato ferroso. Então, existem vários tipos de antianêmicos. É o médico que vai fazer a escolha na hora de realizar essa prescrição. Então, o que a professora quer que você saiba, Valdelize? Que um antianêmico, ele serve para tratar anemia, correto? Jóia, então isso aí só revisando o que a professora falou na aula passada, porque hoje eu vou falar sobre os antibióticos.
Nunca se ouviu falar tanto na classe dos antibióticos. Por quê? O antibiótico, ele serve para matar bactéria. Porque bactéria, ela tem cura. Vírus não tem cura. Quer ver um exemplo? Estamos vivendo em época de pandemia. Não estamos? Então, como que se combate um vírus? Com prevenção. Não tem um medicamento que vai lá matar o vírus. Tem um medicamento, de repente, que vai ser utilizado como prevenção. Hoje, o que nós temos? O que está sendo desenvolvido? A vacina. A vacina é uma forma de prevenção contra o vírus. Mas e o antibiótico, professor? Antibiótico não mata vírus? Não. Antibiótico, ele inibe ou ele destrói bactérias e alguns fungos. Mas ele é específico para bactéria, ok? Agora, o que o atendente de farmácia tem que entender? Que a classe dos antibióticos são para matar bactéria, só que ele deve ter orientação para ser tomado da forma correta. Ou seja, se o médico prescreveu esse medicamento para ser tomado 7 dias, quantos dias eu vou tomar? 7. Por que eu estou reafirmando isso? Parece muito lógico o que eu estou falando, mas é o seguinte, você imagina? Quanto tempo o antibiótico começa a fazer efeito no organismo? Já que eu acabei de afirmar que o antibiótico ele inibe ou destrói bactéria, ele demora 72 horas. Ou seja, 24, 48. A partir do terceiro, quarto dia, o antibiótico começa a fazer o efeito, ele vai fazer o quê? Vai começar o cliente melhorar. O que a maioria dos nossos clientes fazem? Para de tomar. O que acontece com isso? Resistência bacteriana. Ou seja, acaba dando resistência a essa bactéria. Por isso que uma pessoa lá no futuro, quando ela precisar realmente tomar esse antibiótico, que esse antibiótico faça efeito, não vai fazer. E a pergunta é por quê? Sabe responder por quê? Porque se toma antibiótico errado, tem antibiótico que ele inibe, outro destrói. Ou seja, tem antibiótico que ele é de largo espectro. Ou seja, ele mata um germe, uma leque de germe. Exemplo, a penicilina. E tem alguns antibióticos que ele faz o quê? Ele é de um espectro mais reduzido. Ele mata um tipo específico de bactéria, não mata qualquer uma. Ok? Ou seja, eu falei aqueles que matam. Então, porque tem antibiótico que ele é bactericida. Ou seja, os bactericidas, eles matam. Os bacteriostáticos, eles evitam a proliferação. Mas mesmo assim, se não tomar correto, você dá resistência para ela. Principalmente o bacteriostático. Tempos depois, quando a pessoa precisar desse antibiótico, quando ela tomar, não vai fazer efeito. Vai ter dado força para essa bactéria. E ela vai fazer o quê? Se multiplicar com mais facilidade. Então, classe dos medicamentos que combate as bactérias são quem? Os antibióticos. Ainda trouxe aqui uma informação para vocês que durante séculos nós combatemos as bactérias, mas alguns de nós, alguns clientes, eles abusam aí dessa forma incorreta. E o papel do atendente é justamente isso, nessa classe medicamentosa, principalmente, indicar a forma correta de se tomar. Nós estamos tendo sérios problemas, com certeza. Existe algo chamado sepsemia, infecção generalizada, leva a pessoa à morte. Infelizmente. Então, olha só, há quase mais ou menos 30 anos, não se descobre um antibiótico novo, que venha de encontro para matar, e a cada hora surge uma bactéria diferente. Então, se continuar isso, tem estatísticas que diz que muitas pessoas vão morrer por causa dessas superbactérias. De repente, no dia a dia, não faz mal. Mas quando essa pessoa cai lá no hospital, a resistência do organismo baixa, faz toda a diferença. Falando ainda da classe de medicamento, os anti-inflamatórios. Qual seria uma boa diferença aí do anti-inflamatório? O antibiótico, então, eu expliquei para você que ele inibe ou destrói bactéria. O que a bactéria faz? Ela causa infecção. Geralmente, bactéria, fungo no nosso organismo causa infecção, certo? Existem vários. Um dos antibióticos mais vendidos é quem? É a amoxicilina com clavolin, ciprofloxacino, que é o cipro, penicilinas, enfim, tem vários antibióticos. Não se toma antibiótico sem orientação médica. O antibiótico deve ser tomado com acompanhamento médico, certo? Que é diferente da inflamação.
O que é uma inflamação? Tá anotando aí? Anota bacana o que eu vou falar. Calor, ou seja, está muito quente no lugar. Rubor, tá vermelho, tá ardendo, tá inchado, tá com dor. A garganta é um exemplo. Tá muito quente, tá vermelho, tá inchado, tá doendo. O que isso quer dizer? Não quer dizer que está infeccionado, está inflamado. Inflamação se combate com anti-inflamatório, ok? Então, o que ameniza dor, edema, ou seja, inchaço, decorrente de uma agressão, ou seja, bateu a perna muito forte, inflamou. Tá inflamado, não tem presença de pus, ou seja, não tem bactéria ali. Se combate com anti-inflamatório. Na página 67 tem ali, ó, vários tipos de exemplo de anti-inflamatórios. Tem anti-inflamatórios que, além de anti-inflamatório, ele tem uma ação antialérgica. Tem anti-inflamatórios que eles têm corticoide, ou seja, eles têm hormônios corticoides juntos. Esses hormônios, eles são produzidos ali pela glândula suprarrenal, ou seja, medicamento, ou seja, o corticoide, aquele anti-inflamatório, se você tomar ele em excesso, vai prejudicar a função do rim? Sim. Pode prejudicar a função do pâncreas corretamente? Sim. Por quê? Eles causam muito inchaço, porque eles têm cortisona. Resumindo, não é todo anti-inflamatório que é igual. Tem anti-inflamatório que ele chama não esteroidal. Resumindo, o que isso quer dizer? Vou compartilhar aqui com vocês, ó. Um anti-inflamatório tem o esteroidal e não esteroidal. Aquele que tem corticoide é aquele que ele tem presença de hormônio. Ou seja, a ingesta dele, a pessoa fala assim, ai, eu tô com a sensação que eu tô tomando corticoide, o anti-inflamatório, eu tô inchada. Incha mesmo, causa inchaço. E tem aqueles que eles são não esteroidais, ou seja, eles são fármacos que eles diminuem a substância, ou seja, a dor. Então, ele age na inflamação, mas ele também diminui a dor. Ou seja, ele inibe as substâncias que são protetoras do estômago. O que isso quer dizer? Tomar muito anti-inflamatório faz a pessoa ter muita dor de estômago. Rim. Então, os rins e o estômago são os órgãos mais prejudicados. Então, essa história de ficar tomando dexametasona por conta própria, cataflã, ou seja, eu não vou ficar falando nem sobre propaganda, nem nome de medicamento, não. Eu quero que você saiba que a ação dos anti-inflamatórios pode agredir tanto o estômago quanto os rins, ok? E que deve ser evitado sem a indicação médica. Existe uma outra classe de medicamentos que são os antialérgicos, ou seja, toda alergia é do mesmo jeito? Não. Algumas pessoas podem ter alergia a bicho, a flor, a medicamento. Então, certo tipo de reação alérgica, um exemplo, elas causam o quê? Urticária, rinite, ou seja, coça nariz, dá coceira na pele. Esses medicamentos, eles são para auxiliar aí, essa coceira, inchaço, vermelhidão, nariz escorrendo o tempo inteiro. Só que existe vários tipos de antialérgico. Tem antialérgico que é dito como antialérgico de primeira geração, de segunda geração. Tem os que são glicocorticoides. Ou seja, esses de primeira geração que eu estou compartilhando com vocês, eles fazem o quê? Eles diminuem os sintomas, mas eles causam sonolência. Sério, professora? É muito sério. Tomou antialérgico, com certeza, principalmente ali se for de primeira geração, vai ter bastante sonolência. Vou dar um exemplo, o Stamin. O Stamin, ele é o único antialérgico que ele não é sedativo, ou seja, ele não vai fazer você sentir tanto sono. Só que Stamin é marca. Na verdade, o princípio ativo que tem a função antialérgica, o nome dele é maleato de dexclorfeniramina. Nome difícil, sabe por quê? Nome de droga não é um nome fácil de ser guardado. Mas eu quero que você lembre aqui. A classe dos antialérgicos, eles controlam doenças, ou seja, patologias de fundo alérgico. Ok? Muito bem? Guardou isso aí? Então,
Desculpa. Os antialérgicos de segunda geração, eles não provocam sono. Trouxe aqui um exemplo, a loratadina, a desloratadina. Então, não vai causar sono, não são todos que são iguais. Seguindo ainda, o próprio nome está falando. Qual que é a classe dos medicamentos que serve para diarreia? Os antidiarreicos. O que eles tratam? Eles tratam as diarreias que podem ter causas de infecção, principalmente comeu ali um medicamento, um alimento que estava estragado, estava contaminado, ou até mesmo uma alergia. Só que eu gostaria de uma atenção especial, e eu sei, Valdelice, que você está anotando aí, e anota uma coisa que a professora vai falar com muito carinho. Essa classe de medicamento, ela tem que ser tomada com muita atenção. E você sabe por quê? Porque normalmente não se pode tomar medicamento para antidiarreia por conta própria. Pergunto você, Valdelize, responda para a professora aqui o seguinte. Vamos supor que você foi fazer uma maionese e o ovo que você utilizou estava com fungo, estava com bactéria ali. Tem uma bactéria chamada salmonela. Ela gosta muito, a maioria das bactérias gosta muito de ovo. É um meio que eles se reproduzem fácil. Você pode, por conta própria, parar de tomar um medicamento, aliás, tomar um medicamento por conta própria para parar a diarreia? Se a diarreia foi causada por uma bactéria? Pode ou não? Eu tomo. Toma! Eu tomo. Posso dar uma orientação para você? Quer ver um exemplo? Se essa bactéria está lá, está causando desarranjo intestinal, tudo que é ruim, quando o nosso corpo entende que alguma coisa não é bom, ele manda para fora, não é verdade? Então, tratar diarreia tem que cuidar. Por quê? Se foi uma infecção que você está tendo, enquanto essa infecção, essa bactéria que está ali prejudicando, dando diarreia, não sair para fora, ela vai fazer o quê? Ela vai continuar te dando febre, te fazendo ter mal-estar. Tem que procurar um médico, sabe por quê? Quem te disse que... Imosec é marca, mas quem te disse que tomar Imosec, tanto que nele vem escrito venda sob prescrição médica. Sabe por quê? Se você tomar ele por conta própria e parar, quem te garante que essa bactéria não vai ficar no teu estômago fazendo mal? Ou no teu intestino? Entendeu? É igual a pessoa está vomitando. Você vai tomar um medicamento para o vômito, mas você tem que descobrir, porque daqui a pouco, se ela estiver com febre, tem que tratar o que está causando a febre, não somente a febre, entendeu? Quer ver aqui, ó, que eu estou compartilhando com você? Floratil. Para que serve floratil? É para repor a flora. Se perder muito líquido, tanto por vômito quanto por diarreia, vai dar fraqueza, vai passar mal, pode entrar em desidratação. Então, só lembrando, tem que tomar muito cuidado com essa história de indicar para o cliente medicamento para parar a diarreia, porque ele vai tratar a diarreia, mas com uma orientação médica, não por conta própria, entendeu? Então, fique bem atento a isso que a professora está falando, ó. Então, a classe dos medicamentos que são os antidiarreicos, deu o exemplo que eu falei, o Calmagna. O que é isso? Isso aí é um medicamento que ele é utilizado para recuperar a consistência do bolo fecal, ou seja, a pessoa está evacuando muito líquido, assa, causa assadura na região perianal. E o floratil é para repor aquilo que foi perdido, tá? Então, esses são exemplos. Outra classe de medicamentos ainda são os emolientes. O que isso quer dizer? Os emolientes, eles funcionam para lubrificar. Lubrificar o quê? Boca, pode ser ouvido. Quer ver um exemplo? Tá com muita cera no ouvido, o que tem que fazer? Não é ir fazer lavagem por conta própria em casa. Pode fazer o quê? O Cerumin. Cerumin é uma marca. É uma marca de medicamento. Quando a pessoa está com muito excesso de cera no ouvido, ele ajuda a amolecer. Então, a função dele é emoliente. Ele funciona para lubrificar a boca, no caso da manteiga de cacau, como ele pode ser, o Cerumin pode ser usado, é um tipo de emoliente que é utilizado para poder fazer o quê? Amolecer a cera do ouvido. Então, manteiga de cacau é emoliente, Cerumin é emoliente. Tem outros tipos? Tem.
Os emolientes, eles funcionam em mucosa, tanto para a pele, ou seja, para a boca, quanto para o ouvido. Pode ser óleo de amêndoa, manteiga de cacau. Esses são exemplos de emoliência. Que eu quero que você saiba que um emoliente, a função dele é lubrificar ou suavizar, tá? Existe uma classe chamada otológicos. Tudo que é otológico é pro ouvido. Eles cessam, esse medicamento, ele cessa a dor de ouvido. E geralmente, a dor de ouvido, como eu mencionei anteriormente, não é só tratar a dor, é tratar a infecção que está causando aquela dor. Quer ver um exemplo? Ó, o Octomixin, ele não pode ser usado por conta própria. Ah, eu acho que eu estou com infecção no ouvido, não estou ouvindo direito, não está legal. Eu vou pingar umas gotas desse medicamento que a professora falou. Na verdade, não pode fazer isso. Por quê? Pingar por conta própria, quem disse? Alguém fez uma avaliação no ouvido para saber que está com infecção? Só usa sob orientação médica. Tem algumas dessas classes que só são sob orientação médica. Quando alguém falar perto de você, antiemético, o que é um antiemético? Ele é um medicamento que ele alivia e impede aquela sensação de ânsia, ou seja, de vômito. Os antieméticos são medicamentos para vômito. Os dois mais vendidos e mais utilizados aí pelos nossos clientes, ambos têm que ter prescrição médica, é o Plasil, que é uma marca, né? Na verdade, o princípio ativo é cloridrato de metilclopramida, e existe o Dramin. O Dramin não é só um único medicamento que tem dentro dele, não é só um princípio ativo. Existem dois princípios ativos, ou seja, medicamento antiemético serve para vômito. Porque hoje o intuito da aula é que você saiba para que cada classe de medicamento serve, correto? Proscar é uma marca de medicamento que ele é utilizado em caso do aumento de próstata. Só que um aumento de próstata para câncer benigno, porque existe o câncer maligno e o câncer benigno. Então, a hipertrofia, ou seja, está atrofiando a próstata, está com um problema na próstata, é utilizado esse medicamento. Qual que é a classe dele? É a classe de disfunção prostática, porque o problema não está na ereção, está na disfunção da próstata. Existe a classe dos medicamentos chamado miorrelaxantes. O que isso quer dizer? Que os relaxantes de musculatura esquelética, ou seja, aqueles músculos, lá na aula de anatomia, a professora falou sobre eles. Então, hoje eu vou ajudar você a relembrar. Existem 3 tipos de músculo no corpo. Existe o músculo do coração, que é o músculo cardíaco. A contração dele é o quê? É involuntária. Você não fala, coração, bate. Coração, para de bater. Não, não é assim. Então, o músculo cardíaco, ele é um músculo de contração involuntária. Existe um músculo que esses miorrelaxantes atuam, eles relaxam a musculatura que é presa no esqueleto, que é aquela que você vai lá na academia, faz assim, ó, tô fortona. Esse tipo de músculo, você tem autonomia sobre ele. Então, os miorrelaxantes centrais, eles agem no sistema nervoso, eles contraem o tônus muscular. E tem os miorrelaxantes que eles relaxam a musculatura esquelética. Tem diferente? Tem. Então, tem miorrelaxante central e tem miorrelaxante periférico. O que isso quer dizer? Esse daqui é um medicamento que você toma, você observa aqui, Dorflex você marca, certo? Ele é um relaxante. Só que no Dorflex, o que tem dentro dele? Dipirona, que é um analgésico, e o citrato de orfenadrina. Citrato de orfenadrina, e aí tem cafeína, tá? O citrato de orfenadrina, ele é um tipo de droga forte e que o excesso de uso dela pode prejudicar o funcionamento dos rins. Então, é um medicamento simples no sentido assim, é uma classe de medicamento que você não precisa de receita médica para comprar. Quer ver? Vamos supor que a Valdelize fala, professora, vou fazer uma limpeza em casa, vou fazer uma faxina e tá doendo tudo meu músculo. Eu posso tomar um relaxante muscular? Vou precisar ir ao médico para isso? A resposta é não. Porém, não quer dizer que ela pode tomar todo dia.
Um analgésico com relaxante muscular, se ele for tomado todos os dias, ou se ele for tomado numa dose muito alta, pode causar intoxicação no fígado. É muito sério. Excesso de intoxicação pode levar à morte. Sério isso, né? Um exemplo, o Pacuron, ou seja, o Pacuron é marca. O brometo de pacurônio, o que é isso? Ele é um relaxante muscular que age lá no sistema nervoso central. Ele é usado no caso de cirurgia. Dorflex, não. Então, esse aqui age no sistema nervoso central. Esse aqui, sistema nervoso periférico, tá? Então, os miorrelaxantes cuidam de dor muscular. Os vermífugos, ou seja, o nome está falando, para combater verme. Ou seja, é para expulsar, é para destruir vermes. Esses devem ter um acompanhamento médico, é importante não ficar tomando por conta própria. Se um cliente precisar de uma bula, vamos supor, receber um medicamento, precisa de uma bula. Essa bula, ela deve, se você perdeu, se você não tem acesso, põe lá no Google, Bulário Anvisa, clica, digita o nome do medicamento. A Anvisa, todo medicamento que é vendido na farmácia, ela tem que ter uma autorização da Anvisa. As tricomonias, ou seja, combate a infecção causada por tricomonas. Tem que ter acompanhamento do pediatra? Tem, para poder. Tem casos que é pediatra, tem casos que é adulto que toma. Assim como existe os anti-ulcerosos. O que é um anti-ulceroso? O anti-ulceroso, ele é um medicamento para tratar de úlcera péptica, úlcera gástrica, úlcera, ou seja, feridas que pode dar no estômago, no duodeno. Só que eles também podem atuar em problemas de refluxo, tá? Então, qual que é a classe de medicamentos? Existe a ranitidina, que é um medicamento mais antigo, que é o cloridrato de ranitidina, e o omeprazol. O que esse medicamento vai fazer? Ele vai ajudar a proteger quando a pessoa toma muito medicamento, é um exemplo. Toma muito medicamento, tem que tomar um medicamento anti-ulceroso, que é para evitar ferida no estômago. Existe ainda os colírios, as pomadas oftalmológicas. Para que é? Contra alergia, inflamação. A classe, qual que é a classe desses medicamentos? Existe a classe dos colírios e a classe de pomada. Porque vai no olho, não existe só colírio líquido, existe colírio em forma de pomada, medicamento em forma de pomada. O que é importante saber? Ele deve ser estéril. Vai usar um colírio? Lava bem as mãos, não encosta o biquinho ali do colírio nos olhos. Vai usar uma pomada? Retira com a mão limpa, coloca ali, mas não evita não encostar, para poder passar movimento circular. Ainda, se eu for dar continuidade, existe os broncodilatadores, são aqueles medicamentos que eles promovem a dilatação do pulmão, para quê? Para aliviar no caso de asma. São eles os medicamentos também, quer ver um exemplo? Berotec, Patrovente, são medicamentos que são colocados em inalação. Tem que tomar muito cuidado com essa classe de medicamento que causa taquicardia, faz a pessoa se sentir mal, ter sensação de morte. Então, os broncodilatadores também precisam de prescrição médica, tá? O que é um antitussígeno? É um medicamento para tosse. Alguns, além dele ajudar na tosse, ele vai ajudar a expectorar. Alguns é para tosse e outro. Não é toda tosse que é igual. Tem tosse que é uma tosse seca. Essa tosse seca é uma tosse alérgica, uma tosse que algo está irritando. Por exemplo, tem pessoas que ao respirar perto de cigarro, ela começa a tossir. Essa tosse não tem com catarro, essa tosse é uma tosse irritativa, é uma tosse seca. Então, como saber? Existe uma classe dos medicamentos que ele ajuda a reduzir a tosse. E isso, então, é para tosse que não tem catarro. É para tosse seca, tosse irritativa. Porque tosse com catarro, por isso que quando vai lá, qual que é a pergunta como atendente, você vai ter que perguntar para o cliente. Só está sentindo muita tosse? Está saindo seca ou está saindo com catarro? Se sair com catarro, um exemplo, Ambroxol, acetilcisteína, Sedavan, são medicamentos para soltar o catarro. Se essa tosse estiver seca, for irritativa, o Decadron, que é o dexametasona, betametasona. Então,
É uma outra classe de medicamento. Ambos são tosse, só que uma é seca e outra é com catarro, tá? Seguindo ainda ali, ó, página 71, tem a classe dos medicamentos que são os digestivos. Para que você vai tomar ele? Para estimular a produção e liberação da bile, ou seja, do pâncreas, ajudando ali na motilidade gastrointestinal. O heno, o que o heno tem? Grande porcentagem, heno é marca, tá? Dentro dele tem bicarbonato de sódio. Esse medicamento, por mais que ele não precisa de uma receita médica, ele tem que ser indicado com muito cuidado. O excesso dele, devido a esse excesso de bicarbonato, pode causar osteoporose. Então, Valdelice, você está anotando aí? Muito cuidado com essa história de ficar tomando bicarbonato com suco de limão. Ah, vou comer uma feijoada. Ah, eu vou fazer tomar um bicarbonato com suco de limão. Ou vou lá na farmácia comprar um eno com sabor de abacaxi. Uma coisa é você tomar de vez em quando. Tomar isso sempre pode enfraquecer os ossos, tá? Então, a classe é os antidigestivos. Existem os anestésicos. E a professora vai parar aqui, ó. Digitei aí, então. Vou parar. Parei aqui. A partir da próxima aula, vamos dar continuidade falando, então, de mais classes de medicamentos. Que classe que nós vamos falar? Nós vamos dar continuidade falando ainda do quê? Desses anestésicos. Porque esses anestésicos, eles não são tão vendidos na farmácia, exceto a xilocaína. A xilocaína tem pomadinha até de quando está nascendo o dentinho da criança ali. É vendida a xilocaína com sabor para passar no dentinho para a criança não sentir dor, tá? Então, os anestésicos, que é onde a professora vai falar, eles determinam bloqueio, ou seja, lá no centro cirúrgico, para a pessoa perder a sensação. Ou seja, tem anestésico que faz a pessoa apagar, ou seja, cai o nível de consciência e tem que usar até o quê? Tem que entubar. Portanto, a pessoa perde a sensibilidade de dor. Um exemplo é o Propofol, Midazolam, são medicamentos que são usados em centro cirúrgico. A xinocaína, ela vende na farmácia, é muito comum na farmácia, mas na farmácia convencional. Esses outros dois é na farmácia hospitalar, tá bom? Então, a xilocaína, ou seja, a lidocaína, que é uma pomada anestésica, usada em dentinho de criança. Próxima aula, o que a gente vai falar? Sobre os antidiabéticos. E vamos falar ainda sobre os medicamentos referência, medicamento genérico. Você vê que toda hora a professora está falando o nome comercial, falando o nome do princípio ativo? Vamos dar continuidade falando sobre isso, então. O que é um medicamento com princípio ativo? Como é que funciona? Que jeito que é? Como que não é? Então, hoje, nessa aula, Valdelize, a gente falou, a professora citou aqui, outras classes de medicamento. Para cada coisa que nós vamos fazer, tem uma classe, correto? A professora vai dar continuidade na próxima aula, falando ainda sobre os genéricos. Como é que você vai conhecer um pouco mais, já que você vai atuar com venda de medicamentos ou com fornecimento de medicamentos, depende da farmácia que você for trabalhar, sem entender. A professora vai explicar exatamente sobre isso aqui. Lá no grupo, eu vou solicitar um trabalho referente à classe dos medicamentos, vou colocar essas orientações lá no grupo. E se você tiver alguma dúvida, pode perguntar lá que eu estou à sua disposição, tá bom? Após acabar a aula, vou postar no grupo essa aula, vai ser encaminhada para você, caso você tenha uma dúvida, queira assistir ela novamente, para realizar as atividades correspondentes. O quê? Perguntas, por exemplo, para que serve, como a gente falou hoje na aula, um antiflatulento? Ah, eu vou ouvir o vídeo de novo, vou pegar minha apostila, vou dar mais uma lidinha para saber aí o que a professora quer dizer com isso. Porque na próxima aula, quando eu falar sobre os tipos de medicamento, eu vou falar a função, a indicação. Por que esses medicamentos são vendidos de forma diferente? Por que genérico é mais barato, o similar é mais caro? Tá? E vou estar à sua disposição agora. Valdelize, a respeito do que a professora falou hoje sobre as classes dos medicamentos, porque cada medicamento serve, você ficou com alguma dúvida, notou alguma dúvida enquanto eu estava falando? Quer fazer alguma pergunta? Não, não. Ficou claro, Valdelize?
aqui, entendi. Caso você tenha, de acordo com o que a Só professora falou lá sobre os antibióticos, sobre os anti-inflamatórios, se você ainda ficar com alguma dúvida, quiser colocar lá no grupo, estou à sua disposição, tá? A professora vai te responder no tá caso que bom, você tenha alguma dúvida. Ó, vou deixar uma tá bom. mensagem para você refletir um pouquinho, ó. Aproveite cada momento, porque eles não voltam. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Então, reflita sobre isso, que tem muitas coisas que a gente deixa de fazer que não tem como depois voltar atrás. Então, aproveite com qualidade. A professora vai interromper o compartilhamento de tela. Desejar para você um feliz início de ano, né? Que Deus abençoe aí a sua semana, porque sábado, nesse mesmo horário, a gente vai dar continuidade falando dos tipos de medicamento, medicamento homeopático, medicamento alopático, referência genérica e similar, e eu vou contar com a sua presença, tá? Um grande abraço, fique com Deus e qualquer